Canal Futura me encomendou uma série especial sobre a pandemia da Covid-19. Então, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, eu vou entrar na internet, nas redes sociais, fazer videochamada com especialistas para tentar analisar e explicar temas como EAD, home office, saúde mental. E nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre a economia da pandemia. Vamos lá conferir. Tá gravando já? Uma pandemia que afetou o mundo em aspectos não só de saúde, mas também sociais, culturais, políticos. Gripezinha. Claro que não ia deixar a economia de fora. A necessidade de que todo mundo ficasse em casa causou um impacto imediato no bolso de todo mundo e no crescimento econômico das maiores potências do planeta. O mundo, como a gente conhece, simplesmente parou de funcionar. O comércio da rua fechou, o ambulante parou de circular por conta da falta de clientes. As grandes ligas de esporte pararam, grandes lançamentos de filme foram cancelados também, até as Olimpíadas foram adiadas. Tudo, absolutamente tudo mudou. Havia uma grande preocupação em diminuir os contágios e principalmente as mortes, claro. O fica em casa era fundamental. Mas manter as pessoas em casa significava manter estabelecimentos fechados. E aí, a maioria dos países escolheu preservar as vidas e impedir o contágio, claro. Apertar os cintos e tentar sair da pandemia o mais rápido possível. Alguns lugares, no entanto, acharam que não podiam prejudicar a economia para lidar com a pandemia, que o remédio podia ser pior do que a doença, e tomaram um caminho diferente. O Brasil foi um desses, e deu no que deu. Vamos dar uma olhada no que foi feito. Primeiro, os casos dos países que podem considerar hoje a pandemia controlada. No Vietnã, um lockdown severo foi declarado. As fronteiras foram fechadas, teve testagem em massa e tudo mais. Mas economicamente, o que foi feito? Suspensão de descontos nas contas de consumo, como conta de luz e de água, benefícios tributários para as empresas do país, um auxílio semanal de um valor equivalente a R$ 400 para as famílias mais vulneráveis, além da distribuição de alimentos diária para alguns lugares que estavam muito confinados. Nos Estados Unidos, locais onde houve uma mudança considerável de postura no combate à pandemia, o fator econômico foi muito importante. Lá foram liberados mais de 242 bilhões de dólares, dando 90 milhões de cheque de estímulos para os habitantes do país, no valor de $1.200 com $500 adicionais por filho e também um aumento no valor do seguro-desemprego. Teve auxílio para empresas grandes, médias e pequenas, empréstimos também, além de repasse para os governos locais. Mesmo com o negacionismo do governo anterior de lá, esses auxílios financeiros foram fundamentais, porque eles permitiram que muita gente consciente pudesse se isolar em casa e isso impediu que a situação fosse ainda pior. No Japão, todos os cidadãos do país ganharam $900, independente de classe social e idade. Na Alemanha, qualquer cidadão com CNPJ podia se cadastrar e receber um valor que ia de 5 mil a 15 mil euros, um valor que ia entre R$ 33.500 até R$ 100 mil para sobreviver aos primeiros meses de incertezas da pandemia. A Nova Zelândia criou um site onde qualquer pessoa podia colocar lá seus dados para serem rapidamente avaliados e elas potencialmente receberem um auxílio semanal. Isso que eu não falei dos vários outros países que tinham auxílios para as empresas também. Já a Suécia, diferente dos países vizinhos ali na Escandinávia, da Noruega, Dinamarca, Finlândia, decidiu seguir por um caminho que ficou marcado como o modelo sueco, que inclusive inspirou o Brasil em algumas instâncias. Ok. O país decidiu que não ia fazer lockdown, porque tinha que se preocupar com a economia. O resultado? Mais mortes do que os vizinhos. Uma taxa de mortalidade mais de 10 vezes maior do que a da Noruega, e 5 vezes maior que a da Dinamarca, por exemplo. E será que esse custo em vidas teve algum efeito positivo para preservar a economia? Claro que não. Que país vai ter sucesso econômico vendo os seus cidadãos morrendo em massa? Além do saldo mortal, a Suécia teve o maior número de mortes por Covid por milhão de habitantes e uma maior queda do PIB comparado aos outros países nórdicos. No fim das contas, a própria Suécia abandonou o modelo sueco. E as autoridades responsáveis por essa estratégia tiveram que pedir desculpas à população. Todos os dados, as pesquisas de todos os órgãos mostram que as contrações econômicas foram maiores para os países que tiveram maior mortalidade per capita. Traduzindo, onde mais gente morreu, a economia foi pior. O Brasil registrou um recorde histórico de 14,4 milhões de pessoas desempregadas e um aumento de pessoas que têm alguma ocupação mais informal, tipo os entregadores de aplicativo. Mas essa é uma dessas consequências tristes da pandemia, né? Todo mundo teve dificuldades. Não, nem todo mundo. Um relatório da Oxfam mostrou que as 32 empresas mais rentáveis do mundo lucraram 109 bilhões a mais durante a pandemia da Covid-19 em 2020, mais do que elas tinham lucrado em média nos 4 anos anteriores. Quem já era muito rico ficou ainda mais rico.
A pandemia escancarou que a realidade do nosso modelo econômico não é só desigual, ela é brutal. Crise econômica, negócios indo à falência, profissões que vão deixar de existir para sempre, são algumas das imagens que deixaram a gente triste. Um cenário desse aqui remete ao quê? Torcida, público, audiência, aquela aglomeração do bem. Mas desde o início da pandemia, que cenários como esse estão como? Assim, vazios. Mas não basta a gente lembrar dos grandes jogos de futebol, dos festivais, dos shows de música, mas das pessoas que produziam esse evento e de como a economia e a pandemia afetaram não só esses produtores, mas toda a cadeia de trabalho que existe por trás disso. Ricardo, como foi o impacto direto dessa pandemia no seu mercado de trabalho especificamente? Sou produtor de um evento que chama Rock the Mountain Music Festival, festival em Itaipava, para 40 mil pessoas. Acho que eu fui um dos primeiros eventos a adiar o evento. Eu, desde o início, falava com os nossos sócios que não era só uma gripezinha. Não imaginei que ia durar tanto, claro. A gente jogou para esse ano agora, de 2021. Agora a gente está nesse momento esperando ver o que vai acontecer com a vacinação, para ver se a gente vai manter esse ano ou vai jogar para o ano que vem. Esse foi o lado do festival, né, que é um lado grande, mas a gente tem também uma agência de DJs. Essa aí sofreu um impacto muito grande. Vários DJs que moravam sozinhos, 90% teve que entregar o apartamento e teve que voltar a morar com a mãe. Mas, cara, a gente tem que saber se adaptar ao momento, não ficar criticando. Ah, pô, se o BRT tá lotado, por que eu não posso fazer evento? Tipo, primeiro que as pessoas têm que trabalhar, segundo que é o problema do governo resolver aquilo. O teu problema você resolve. E teve algum tipo de auxílio ou apoio externo para ajudar esse segmento? Os produtores, no final, são privilegiados, mas quem vive da limpeza, da segurança, do som, acaba que muito mais afetado. Então, a gente chegou a fazer algumas lives para arrecadar dinheiro para esse pessoal. Muito mais importante de ter esse auxílio para os produtores de evento seria para esses funcionários indiretos que vivem disso o tempo todo, né? Você sabia que as fake news de animais na pandemia podem ameaçar a sustentabilidade do planeta? Com a diminuição das atividades econômicas, uma consequência bem direta foi a redução da poluição, principalmente nas grandes cidades. Menos trânsito, menos escritórios funcionando, consequentemente menos fumaça, lixo e barulho no meio ambiente. Com isso começaram a aparecer várias notícias de animais reaparecendo e surgindo até nas cidades que agora estavam abandonadas porque o pessoal estava em casa, em isolamento social por conta da pandemia. Mas várias dessas notícias eram fake news. Lembra aquela história dos cisnes aparecendo nos canais de Veneza? Fake news. Na verdade, é comum esses cisnes aparecerem em um canal próximo a Veneza. Lembra de um grupo de elefantes que invadiu uma vila chinesa e comeu as frutas e descansou ali mesmo, coisa que eles nunca faziam naquela China cheia de poluição? Mentira também. Na verdade, tem uma temporada que é comum esses elefantes visitarem esses pequenos vilarejos chineses. Teve um vídeo que viralizou, que era de um civeta, esse animal que estava passeando por umas ruas da Índia. Ele está em extinção e diziam que era uma prova de que agora até os animais estavam conseguindo se proliferar e se recuperar devido à diminuição da poluição. Fake news. E aí que mora o perigo. Essas fake news podem dar a impressão errada de que esses animais já estão a salvo e que não precisa mais a luta dos ambientalistas para preservar essas espécies. E o mesmo vale para o meio ambiente. Pode-se passar a impressão errada de que uma breve pausa nas atividades é o suficiente para reverter os danos ao meio ambiente. Está longe de ser verdade. Salve, Dr. Marcelo! Teve um momento da pandemia que muita gente falou em priorizar a economia e manter os estabelecimentos abertos para não afetar a economia. Isso foi um erro, todo mundo sabe, mas poderia ter sido considerado um ato ilegal? Olha, Fran, a gente tem que começar fazendo uma análise da Constituição Federal. O maior bem jurídico que tem no nosso ordenamento jurídico é a vida, inclusive assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos. A partir daí, qualquer política pública ou análise precisa começar pela premissa de que você tem que preservar o maior bem jurídico que tem, que é a vida. Por exemplo, um empresário que acabe solicitando que seja priorizada a economia em detrimento da vida, por mais absurdo que isso possa parecer, não é responsabilizado. Já o gestor público, que tem a responsabilidade de preservar o bem jurídico maior que é a vida, quando ele ocasiona mortes que poderiam ter sido evitadas, ele pode sim ser responsabilizado. Por falar em economia na pandemia, estava lendo aqui uma matéria do Financial Times,
grande publicação de economia mundial, que fala sobre como a pandemia aumentou a desigualdade. E ela mostra vários gráficos e itens mostrando como, por exemplo, como a extrema pobreza estava diminuindo gradativamente, a pandemia veio piorar, ela quebra com isso e faz de novo a desigualdade aumentar de forma bem significativa. Outro ponto que ele destaca aqui é a desigualdade entre os países mais ricos e mais pobres, quando mostra aqui esse gráfico da economia. Os trabalhadores que ganham mais acabam tendo mais condições de se preservar durante a pandemia. Então essa diferença entre o pessoal que trabalha e tem salário mais alto com quem tem salário mais baixo fica cada vez mais acentuada nesse momento emergencial da pandemia. E o último ponto que ele destaca e que é surreal e assustador é que os mais ricos conseguiram ficar ainda mais ricos mesmo nesse período pandêmico. Mas quem pode explicar isso tudo bem melhor do que eu é a professora Dinamara Prates, que é educadora financeira, criadora da instituição Estrela Preta, que fala justamente sobre educação financeira misturada ao trabalho psicológico, ou seja, tudo a ver com esse momento de economia na pandemia. Você acha que o mundo vai ser mais justo e menos desigual quando a gente sair dessa? As pessoas que viviam em situação marginal, em situação de miserabilidade, essa situação foi agravada. Então, não tem como a gente recuperar isso durante um curto espaço de tempo. E os nossos índices de acesso à educação, acesso à renda, à pobreza, eles tendem a piorar e quando a gente sair da pandemia, vai ser um grande desafio em termos econômicos também. Isso poderia ter sido evitado e mais, isso pode ser evitado daqui para frente? Nesse novo contexto pós-pandemia, é importante que a gente tenha uma série de políticas públicas em conjunto. E aí, quando eu falo uma série de políticas públicas, não é só o acesso à renda, é o acesso à educação, é o acesso à alimentação, é o saneamento básico dentro das comunidades para que essas pessoas consigam se recuperar dessa situação de marginalidade que foram mais acentuadas durante a pandemia. Se a gente pensar, né, nos ambulantes, no comerciante de rua, as pessoas que não puderam parar economicamente, né, e nem se preservar, se isolar, como a gente pode pensar num maior cuidado com essas pessoas em um outro caso de pandemia? Muitas vezes essas pessoas estão em situações de precárias. O segurança, o ambulante, ele não tem nenhuma garantia previdenciária, trabalhista. Se a gente tivesse essas garantias minimamente, em caso dessa pessoa ser demitida, alguma coisa assim, ela teria algum resguardo de um seguro-desemprego. Outras alternativas seriam políticas públicas para subsidiar alguns microempreendedores, por exemplo, né? Para que num outro momento de pandemia eles tivessem algum aporte financeiro para conseguir subsidiar os seus serviços nesse período. Overnight, our way of working changed. I used many different ways to cope. Mainly talking helps. I would share difficult days or patience with friends and family. I would try and get at least 30 minutes of exercise. I would cut down screen time on my phone because the constant news and messages can be overwhelming. And finally, I would try and find a routine to my day to get a sense of control in an otherwise uncertain situation. I did come to appreciate parks and time with my children more and all the most important things because, well, life really is so short.